Amor aos pais. A sociedade, ela, numa certa medida, reflete as relações que se estabelecem dentro do lar. O lar é a micro-sociedade no qual nós ensaiamos uma vivência mais ampla na movimentação nos diversos grupos sociais. Portanto, é no lar que nós aprendemos a ser cidadãos e, um pouco mais do que isso, aprendermos a ser homens bons, mulheres boas, a termos comportamentos que vão para além da legalidade, para termos um comportamento que, ético-moralmente, traduz, numa certa medida, uma cultura de uma micro-sociedade da onde nós emergimos, que é a estrutura do lar. Portanto, é no lar que nós vamos experimentando, treinando, ensaiando, exercitando essas competências na alma enquanto crianças. E os nossos dois grandes sistemas de aprendizagem dentro do lar é um na relação com os nossos irmãos, onde nós vamos aprendendo esses ingredientes comportamentais, e o outro é na relação com os nossos pais, que são as figuras mais fundamentais e definidoras na construção da nossa personalidade na atual encarnação. O espiritual renascer, efetivamente, faz, com frequência, uma programação de renascimento junto a outros que vão, na coabitação com ele, estabelecerem métodos, normas, regras, numa modelagem psicológica que vai lhe ajudar a poder fazer uma trajetória feliz, alcançando os objetivos para os quais ele reencarnou. E os pais são seguramente essas figuras muito significativas, porque todo filho tem nesses dois expoentes na estrutura interior do lar as figuras mais modeladoras que vão, numa certa medida, estabelecer a estruturação da formação da personalidade. Assim, essas posições, esses papéis, essas funções, pai e mãe, elas, num certo ponto, medem aquilo que seremos mais tarde enquanto homens adultos. Enquanto crianças, na relação com os nossos pais, nós vamos aos poucos estabelecendo esse tipo de competência do amor filial. Amar os pais, efetivamente, representa, na atualidade, um ponto decisivo para que eu possa respeitar as autoridades, respeitar as pessoas na via pública, nos espaços sociais, na administração pública. Quando vemos uma ruptura na relação do exercício de poder e um desrespeito às autoridades constituídas, quando vemos na escola os alunos não conseguindo estabelecer uma relação minimamente respeitosa com os professores, subvertendo essa relação hierárquica funcional, temos aí um bom retrato daquilo que se estabelece dentro do lar, quando os pais não se apropriam da autoridade e modelam nos filhos que possam desenvolver um amor filial sem nenhuma subserviência, mas com todo respeito à autoridade que é o pai e a mãe, e por extensão, esse processo vai ser transferido para os outros grupos sociais. Seja na empresa pública ou privada, seja na escola, seja no grupo comunitário, seja no espaço de entretenimento para o lazer, seja na via pública, nós seremos chamados a respeitarmos aquelas figuras que não só têm mais idade, mas que têm uma função de autoridade constituída dentro daquele espaço social. E nós somos chamados a fazer um exercício de respeito, de considerar a outra pessoa numa relação de cidadania e numa relação refinada de amorosidade que caracteriza que, enquanto filhos, nós fomos efetivamente bons aprendizes e tivemos pais que puderam nos ajudar nessa construção
egóica, nessa personalidade. E seremos espíritos que vamos trafegar com muito mais polidez e civilidade nos diversos ambientes aonde nós nos movimentarmos. E quando formos pais, ou formos ocuparmos o espaço de autoridade numa instituição, qualquer pública ou privada, nós saberemos desenvolver esse papel porque aprendemos com os nossos pais, amando-os na posição de filhos. No entanto, há uma dificuldade no exercício dessa função. É porque toda criança, ela tem nos pais as figuras que representam o máximo. Então, os filhos estabelecem relações idealizadas em relação aos seus pais. São os pais e mães heróis, para além da humanidade. Então, nós desumanizamos os nossos pais. Nós que somos adultos hoje, carregamos ainda essa herança que ainda não foi revista no nosso processo do desenvolvimento cronológico e psicológico. Guardamos ainda de que os nossos pais, eles faleceram na sua função porque não conseguiram manter a idealização que nós, enquanto filhos, criamos. Para os filhos, os pais sempre são o máximo. São sempre para além de tudo e de todos. São deuses. Ou Deus, se preferirem com D maiúsculo. Por quê? Porque para os filhos é assim que se estabelece essa relação. Não são pais reais. São pais utópicos. E se nós não atualizamos e não refazemos essa relação com eles, reconstruindo essa imagem e esse significado, nós nos perdemos. E na nossa relação de coabitação, convivência com eles e com outras figuras de autoridade, e na relação de convivência social de um modo geral com outras pessoas, nós vamos levar os ranços, as máculas dos nossos desvãos na relação com os nossos pais, dos nossos conflitos, porque os nossos pais não conseguiram manter-se na posição idealizada que nós o colocamos, no pedestal onde nós colocamos. Então temos que fazer uma viagem para podermos amar os nossos pais efetivamente, por extensão, amarmos as outras pessoas. Porque se não amamos os nossos pais, não conseguiremos amar outros próximos da convivência do dia a dia. Temos que atualizar, trazendo os nossos pais da posição onde nós os colocamos numa posição imaginária, idealizada, para a realidade. Olharmos os nossos pais como eles são efetivamente. Espíritos reencarnados numa posição de humanidade, trazendo todos os processos, conflitos, competências e limitações inerentes a qualquer ser humano na Terra. Parece fácil, dizendo assim, que isso possa se estabelecer, mas não é tão fácil. Esse trabalho, portanto, de olhar os nossos pais como eles são, será, portanto, o nosso desafio de poder atualizá-los e poder melhorar a nossa competência de convivência e desenvolvermos a nossa amorosidade com eles. Trazer a nossa relação na reconstrução do nosso vínculo com os nossos pais, tirando do pedestal e sem perder em nenhum momento a respeitabilidade, mas colocando no plano da realidade existencial, é a nossa proposição para a qual nós nos inclinamos se queremos amar os nossos pais efetivamente. Olhando-os como pessoas falíveis, que estão em aprendizagem evolutiva como nós. São pessoas factíveis, portanto, de cometer erros e de promover acertos. São pessoas que têm habilidades e competências, mas têm limitações e conflitos. E de que eles, a seu turno, foram filhos. E de que os nossos avós, muitas vezes, não conseguiram exercer essa função adequada. E os nossos pais trazem limitações. Ou os nossos pais são espíritos que, por si mesmos, já trazem dificuldades. E são os pais que nós merecemos, segundo a justiça cósmica. Porque, antes de reencarnar, nós sabíamos qual eram os pais que deveríamos ter. Nós escolhemos o espermatozoide para poder valorizar
esse processo da fecundação e viabilizar a construção do nosso corpo. Então a gente sabia de onde vinha o espermatozoide, qual seria o óvulo, habitualmente. E se não sabíamos, aqueles que têm consciência daquilo que é o melhor para nós, nos tutelando, fazem essa escolha em nosso nome. Assim, os pais que temos são os pais que merecemos. Não são os melhores pais, mas são os pais de que precisamos para podermos fazer, na escola da vida, o nosso crescimento interior. E assim, vamos perceber que a nossa relação com os nossos pais, ela é uma relação definidora de personalidade e de que nós replicamos aquilo que recebemos dos nossos pais para os outros ambientes sociais e, sobretudo, para a construção do lar novo que vamos estabelecer através do acasalamento. Ou seja, vamos ter uma relação de conjugalidade, de parental, de pai e de mãe, similar à que tivemos na nossa família de origem. Portanto, atualizar e transformar para melhor essa relação com os nossos pais, que ficou às vezes perturbada e perdida no tempo, para planificar de amorosidade, é salvaguardar, inclusive, o lar que estamos criando, ou vamos criar, ou já criamos, de modo a poder atualizar também esse nosso desempenho como pai, como mãe, como esposo e como esposa, de tal modo que a amorosidade possa crescer nessa relação a partir desses pontos cegos que vamos clareando e vamos eliminando na nossa história com os nossos pais, que comprometeu o desenvolvimento da nossa amorosidade com eles. E nesse caminho, portanto, de trazê-los para aquilo que eles são e podermos olhá-los com realidade, com compaixão, com ternura, mas também com veracidade acerca daquilo que eles são e como eles se desempenharam das suas funções, é um mistério que gera um desconforto e um sofrimento, mas é libertador. Vamos aos poucos considerando que nenhum filho consegue amar a vida e amar a todos se não consegue amar a sua origem, os seus pais. E amar os seus pais como se fossem as pernas sobre as quais nós nos apoiamos, porque os nossos pais são nossas raízes, às vezes é tão desafiador porque os pais não conseguiram minimamente cumprir a sua função, por exemplo, nos quadros de abandono, de deserção da paternidade e da maternidade. Tudo bem, se não for possível amá-los nessa perspectiva, pelo menos honrá-los. Nós devemos fazer como propõe o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, dessa obra monumental, em que Allan Kardec insere essa relação do amor filial, de convivência com os pais, nessa amplitude, que é uma recomendação que Moisés fez lá há mais de 3.000 anos atrás, que Jesus referendou e que o Espiritismo confirma. Honrar, se não conseguimos amar, pelo menos honrar os nossos pais. Ou seja, reconhecer que eles nos deram um corpo, de que eles não nos abortaram, permitiram que nós pudéssemos nascer. E na pior das hipóteses, nós temos que agradecer-lhes a vida física que eles nos conferiram. E se não fomos amados como desejaríamos, porque eles não conseguiram exercer essa função, é porque nós estamos em curso numa grande lei. E não merecemos ter pais melhores. E isso não nos deve, de modo algum, nos impedir de podermos crescer e assumirmos uma posição maior e melhor dos pais que tivemos. Mas, habitualmente, tirando essas circunstâncias desses pais que surgem no caminho dos filhos e que não conseguem, assim, com propriedade, desempenhar as suas funções, todos os outros pais têm pontos positivos e negativos. Amá-los não significa dizer uma reprodução selvagem daquilo que recebemos deles, nem a rejeição também selvagem de tudo quanto nos ofereceram, porque a gente se decepcionou com eles, porque eles não são aquilo que nós idealizamos que fossem, que nós utopicamente, quanto crianças, achávamos que eram. Quando descobrimos que os nossos pais são o que são, às vezes há esse mecanismo de negação da paternidade e a gente quer fazer uma ruptura completa, o que é muito nociva. Mas se também nós queremos reproduzir de uma forma massificada o que recebemos deles, porque eles foram pais bons, foram pais que deram conta de fazer a sua missão,
nós às vezes também fazemos uma reprodução por igual, o que também não é muito saudável. Amar os nossos pais é ter o discernimento e o critério de poder separar as coisas boas das coisas ruins. É uma habilidade que intelectualmente posta parece tão simples, mas que no cotidiano não é tão simples assim. Precisamos fazer um inventário, precisamos repetir muitas vezes aquilo que os nossos pais são e como aquilo está posto dentro de nós, para podermos avaliar se trazemos o que é bom e o que é ruim. Por que precisamos reproduzir o que é ruim? E por que temos que rejeitar o que é bom? Por exemplo, se temos conflito com eles. Então, amar os pais, efetivamente, é poder resgatar esse olhar de ver o que é bom, o que é ruim de cada um e poder fazer aos poucos esse movimento de devolução, de desoneração daquilo que não é saudável, que pertence a eles, que nós não precisamos importar. E de manter aquilo que é positivo, que é legal, que é bom, que acrescenta, que é virtuoso em nós e que eles nos legaram como exemplo, como ensinamentos. E ao fazer isso, nós podemos fazê-lo do nosso jeito, sem precisarmos ser uma cópia fiel deles. Nós podemos ser uma cópia melhor. Nós podemos ser mais do que uma cópia. Nós devemos ser nós mesmos, trazendo as marcas, as tintas positivas que eles nos legaram e podemos, desse modo, honrando, sentirmos que efetivamente nós amamos os nossos pais. Essa é a proposição que o Espiritismo nos faz. Assim, quando percebemos que os nossos pais são o que são e superamos o conflito inicial da idealização e da utopia e da imaginação infantil e conseguimos ir trazendo para a realidade daquilo que efetivamente eles e nós somos, portanto, para o mundo concreto, para uma relação mais densa, mais profunda e menos imatura e menos infantil, nesse ponto, nessa medida, nós estabelecemos então o nosso espaço de excelência para amá-los. Porque estamos e somos capazes de fazer isso agora com eficiência, sem cobranças, sem estar repetindo coisas que nos traumatizaram ou que não foram positivas, como se vingássemos deles, repetindo várias vezes essa ou aquela circunstância que se passou, como uma forma de dizer assim para eles: está vendo como vocês não foram bons pais? São atitudes efetivamente pequenas, que revelam que nós ainda não conseguimos superarmos-nos a nós mesmos na relação com eles e o nosso amor ainda está muito contaminado. Mas é um passo quando trazemos para a realidade e vamos conseguindo perceber de que aquilo que eles nos ofereceram de ruim, de bom é bom, e de ruim, achando que muitas vezes era bom. Ou se eles percebiam que não era bom, não conseguiram fazer de outro jeito. Nós vamos entrando num caminho de perdão, de indulgência, e vamos trabalhando em nós e deixando com os nossos pais as encrencas que lhes pertencem, que eles não conseguiram superar. Porque a nosso turno, também nós, haveremos de experimentar isso. Porque por melhor pais que formos, os nossos filhos haverão de descobrir aqui e acolá deficiências nossas. Porque a Terra é um planeta que ainda não traz a perfeição no comportamento do lar e dos habitantes de um modo geral. Somos um mundo que trafegamos ainda carregando espíritos que estão mais próximos do início da caminhada do que da perfeição finalizante do processo evolutivo. Logo, tenhamos muita compaixão com os nossos pais, porque precisaremos delas, dessa compaixão, da indulgência e da tolerância dos nossos filhos para conosco. E ao fazer isso, nós vamos ampliar o nosso amor, vamos implementar os nossos sentimentos de gratidão aos nossos pais, vamos fazer as nossas movimentações, pequenas ou grandes, que revelem o quanto eles foram importantes em nossas vidas, sejam pelos legados positivos
seja por aquelas encrencas que nós conseguimos agora enxergar e conseguimos transformar ou estamos transformando, sem precisar devolvermos a eles como cáusticos nas feridas que às vezes eles mesmos trazem abertas. Se conseguirmos fazer isso, estaremos no caminho pleno do amor, para amar não só os nossos pais, mas outros pais que não conseguiram ter o mesmo desempenho que os nossos pais, ou outros pais que foram melhores que os nossos pais, porque cada família é uma família, cada família tem a sua história. Mas mais do que isso, conseguiremos amar aqueles que são tutores nos espaços religiosos, nos espaços escolares, nos espaços profissionais. Aprenderemos a amar, portanto, as figuras significativas que representam a autoridade, ainda que às vezes essa autoridade não seja legítima. Nós saberemos questioná-las sem, no entanto, estabelecer atitudes corrosivas, corruptoras, agressivos, destrutivas. Seremos pessoas que conseguiremos ter uma assertividade, mas uma assertividade amorosa. Lutaremos pela justiça sem, entretanto, sermos injustos com aqueles que por si mesmos são injustos no desempenho das suas funções públicas, privadas, na escola, dentro de uma administração de uma empresa, por exemplo, ou dentro de um espaço religioso. Nós conseguiremos ter um comportamento adequado porque teremos atualizado essa relação com os nossos pais dentro de nós mesmos. E teremos resolvido essa questão. E não vamos fazer transferências indevidas da relação com os nossos pais, de pouco amor, para outras pessoas que também serão desamadas. Quando transferimos para essas outras figuras de autoridade, elas serão desamadas por nós mesmos e os conflitos vão se multiplicar. Mas se conseguirmos amar os nossos pais, as outras relações fluem em pessoas que são similares aos nossos pais, melhores ou piores que os nossos pais, porque cada um é diferente. Teremos mais competência. E aí entenderemos Jesus quando se lhe perguntaram sobre a sua mãe, que estava lá fora, seus irmãos, suas irmãs, e ele disse: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Quem são minhas irmãs? E fez aquela fala linda, que não era da negação da consanguinidade, mas de que era para se olhar além das janelas do lar. Quando conseguimos efetivamente amar os nossos pais, nós criamos competência para amar a humanidade por inteiro. Mas nós só vamos amar essa família mais abrangente, que é a família da humanidade, se conseguirmos efetivamente amar aqueles que estão sobre o mesmo teto. Porque esses que estão sobre o mesmo teto, a vida já nos remeteu para isso. As nossas escolhas antes de reencarnar já nos colocaram nesse espaço. As pessoas costumam dizer assim: pai, mãe, irmão, a gente não escolheu, a gente escolhe amigo. Na verdade, nós escolhemos antes de renascer. E escolhemos porque eles são os ingredientes fundamentais para a nossa educação. E se nós conseguirmos fazer dessas relações espaços educativos, nós conseguiremos lograr, poder estabelecer relações civilizadas, polidas, educadas e formosas fora do lar. Quando Jesus diz isso, que é minha mãe, quem são meus irmãos, quem são minhas irmãs, são todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai, talvez ele quisesse nos dizer de que somos convidados a amar a humanidade inteira, mas de que este amor, efetivamente, ele começa dentro de casa. Porque quem não consegue amar a sua parentela biológica, que foi colocada como uma destinação da existência, um convite divino, não conseguirá amar aqueles que estão alhures. Não há acaso biológico e existencial. Aqueles que estão ao nosso lar, muito embora não tenhamos afinidade com eles, são os nossos professores e mestres, na cota de irmãos, pais e mães, que veio para nos ensinar a aprendermos, como aprendizes da vida que somos, a amarmos a humanidade inteira.